Doutor Cláudio está entrando. Bom dia a todos. E aí, Cris, tudo bem? Doutor Cláudio. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom, então, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Cristina Cunha, eu trabalho na área de projetos da Superintendência do SESI. E hoje estamos aqui com o Dr. Cláudio Patrício e vamos conversar sobre a hora de voltar no trabalho, saúde e segurança no trabalho no ponto. Ou seja, vamos conversar sobre essa questão do retorno ao trabalho, a questão da saúde e da segurança, com o Dr. Cláudio Patrício. Doutor Cláudio, eu sempre costumo apresentar os nossos convidados, mas hoje eu queria fazer diferente. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Tá bom, tranquilo. Diferentemente de você, para quem conhece e para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Patrício, não muda o nome, tá? Então, eu sou médico do trabalho do SESI, eu sou pesquisador, a gente pesquisa, eu faço parte do Centro de Inovação do SESI em Economia para a Saúde e Segurança, eu sou coordenador de SSO, Saúde e Segurança Ocupacional do Sistema FEComércio. Sou vice-presidente, ex-diretor científico da Associação Cearense de Medicina do Trabalho e agora eu estou vice-presidente da Associação Cearense de Medicina do Trabalho. E eu acho que isso aí é o que eu tenho para falar agora sobre a minha apresentação. Joia, doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. A gente tem ouvido falar muito sobre os protocolos de saúde e segurança, né? Eu queria te perguntar o seguinte: quais são as adequações que são necessárias para os ambientes de trabalho nesse retorno que a gente está vendo com relação às indústrias, principalmente as indústrias, né? Que é a nossa maior atuação. Tá. Cris, vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui, a gente não pode esquecer das antigas atribuições que são regidas pelas normas regulamentadoras da Secretaria Especial do Trabalho e Emprego. A gente vai falar agora de adaptações em relação a esse combate da pandemia, o combate da Covid-19, e a partir do decreto do governo do estado do Ceará, né? Então, 30 de maio de 2020, no decreto 33608 do estado do Ceará, o governador colocou uma série de situações que as empresas, aí vamos falar da indústria, elas precisam perfazer para que ela seja minimamente adequada a esse combate à pandemia. Então, eu vou falar sobre algumas adequações, porque falar sobre todas as adequações aqui, a gente gastaria o nosso tempo só nessa leitura do decreto. Para facilitar, o Sistema FIEC ele fez uma cartilha orientativa que se chama Orientação para a Retomada da Indústria Cearense. Então, ela está lá no nosso site. É interessante porque ela traz o teor do decreto, mas de uma forma mais palatável, né? O decreto ali no Diário Oficial, ele é uma situação de leitura complicada e aí o Sistema FIEC fez essa leitura e coloca de forma mais simples para as pessoas que trabalham na indústria, tanto o trabalhador quanto o empregador, entender esse decreto. Então ele vai desde o distanciamento social mínimo de 2 metros entre os trabalhadores, até questões mais complexas de logística em relação a transportes, uso de EPIs, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, situações de que você não pode voltar todas as funções a todo vapor, né, com 100% dos trabalhadores agora. Então, algumas condições elas precisam ser satisfeitas, normalmente 40% das atividades que foram liberadas. Mas no ambiente de trabalho, o que é que a gente tem que garantir? A gente tem que garantir que minimamente as pessoas se mantenham distantes, 2 metros de distância, se não for possível, que utilizem dispositivos para que essa distância, mesmo que não seja adequada, para que ela minimize o contágio ou as situações de contato entre as pessoas do trabalho. O que é que pode ser isso, Cláudio? Por exemplo, colocar um face shield ou um anteparo de acrílico, ele pode, nos locais de trabalho que a gente não consegue dar aquela distância adequada entre o trabalhador e o outro trabalhador, e entre o trabalhador e o cliente, a gente pode lançar a mão desses artifícios de colocar um anteparo. Questões de higiene, questões de treinamento. Então eu costumo dizer sempre, quando eu converso sobre a saúde e a segurança do trabalhador, não adianta só a gente dar o equipamento. Então se eu der o equipamento, mas não treinar, por exemplo, vamos colocar sabão e água corrente, potável. A gente imagina que todas as pessoas saibam lavar as mãos de forma correta, mas não é o que a gente vê. Existe um treinamento bem simples que a gente faz até com crianças
que é colocar a tinta na mão da criança e chegar para a criança e dizer, lave aí as suas mãos. A gente pode treinar o trabalhador dessa maneira. E aí, quando você coloca a tinta na mão, se você perceber depois da lavagem de mãos que ainda tem pedaços que a tinta não pegou, o sabonete também não pegou. E aí é interessante que a gente use esse artifício de treinamento. A gente precisa imaginar que numa indústria ou numa empresa, a gente tem desde as pessoas que têm uma capacidade de estudo, que teve uma condição de estudo boa, até pessoas que não tiveram condições de estudo boa. E a gente precisa aplicar as metodologias para todos esses públicos-alvo. Então, é interessante que a gente mantenha minimamente o distanciamento social, que a gente faça o controle dos casos. Então, a empresa, a partir do decreto, ela precisa controlar esses casos. Ela precisa saber quem está assintomático, quem não está assintomático, o que se faz, ter um mínimo plano que o decreto chamou de protocolo geral do retorno às atividades. Então, toda empresa precisa escrever esse protocolo, seguindo o decreto, e entender que aquilo é o mínimo que você pode fazer. Se você conseguir fazer mais do que o decreto, é interessante, principalmente se você tiver uma pessoa especializada, né, médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, para que consiga fazer esse plano de forma assertiva. Então, isolamento social, lavagem adequada das mãos, limpeza dos ambientes de trabalho, utilizar o álcool gel, mas não é o principal método de asepsia ou antisepsia das mãos. O principal método é o simples lavar as mãos de forma adequada, utilização de máscaras de pano. Então, essas são as principais medidas que a gente já sabe, né? Porque a gente vê todo dia aí na televisão e a gente vê todo dia nos documentários e vê nas redes sociais, mas a gente precisa fazer com que seja aplicado isso na empresa. Então, não adianta só a gente dizer o que precisa fazer. A gente precisa garantir essa aplicabilidade na empresa. Isso é papel do empregador, é papel das pessoas que trabalham nessa situação. Com relação, algumas empresas estão utilizando aquele tapete como solução de hipoclorito, né? Isso. Isso é recomendado? Como é que funciona essa questão? Cris, é muito controverso essas situações de antissepsia de locais que não tem uma comprovação científica de forma a garantir a eficácia desse dispositivo. A gente está vivendo, e aí eu me isento, vou me isentar a falar sobre política, mas a gente está vivendo uma polarização política por conta da pandemia muito grande. Então, a gente hoje está utilizando de aparatos ou dispositivos que não tem essa comprovada evidência científica. E aí o que é que eu recomendo? Eu recomendo que se você tiver que gastar dinheiro com um dispositivo desse, que você coloque essa verba em alguma coisa que seja, aloque essa verba em alguma coisa que seja comprovadamente eficaz. Então, se for para você entre gastar, imagina que na sola do sapato, o vírus ele não vem de baixo para cima, né? A transmissão é uma transmissão de gotículas de saliva, enfim, de espirros, então é uma transmissão por via oral, como a gente diz, é o principal mecanismo. Ela transmite aí, até tem uma polêmica que saiu um trabalho do CDC ultimamente, que as superfícies não transmitem de forma que a gente imaginava no passado, mas o fato é que ela transmite pela superfície, mas transmite muito mais facilmente por essa transmissão oral do sistema respiratório superior. Então, os principais mecanismos de proteção, eles precisam envolver essa região. Ah, mas aí no pé, se eu espirrar no meu sapato, eu vou contaminar. Não é uma metodologia de contaminação, não é uma maneira de contaminação das mais importantes que a gente precisa utilizar. Então, o mesmo tapete que há pouco tempo a gente comprava por um preço, agora colocando hipoclorito ou alguma coisa desse tipo, ele ficou muito mais caro. E é melhor que se dê, já que é obrigado, a máscara de pano e compre-se de forma a não faltar na empresa em nenhum momento os dispositivos de higiene de mãos e de locais de trabalho. Então, eu recomendo que você faça a alocação desse recurso que você iria comprar, essas situações que são controversas e não têm eficácia comprovada, para as que você tem eficácia comprovada. Então, em termos práticos, eu não indicaria, e a gente sabe que os recursos estão limitados, indústria, comércio, tudo parado, eu não indicaria que você comprasse o tapete sanitizante se for faltar dinheiro para você ter uma outra medida. Não existe uma comprovada eficácia que o tapete sanitizante vai te diminuir a transmissibilidade no teu ambiente de trabalho. E com relação ao álcool em gel, né? Quando começou a pandemia, a gente viu uma corrida das pessoas com relação a comprar álcool gel.
E quando, na verdade, a gente sabe que lavar as mãos com sabão talvez seja mais importante do que a utilização do álcool gel. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É muito mais importante. O procedimento de lavagem de mãos é mais fácil a gente ensinar, ele é mais acessível do que o álcool. Eu não vou colocar nem o álcool gel, o álcool em 70%, né? Porque ele pode ser líquido ou na solução em gel, mas é muito mais eficaz a lavagem de mãos. O álcool em gel, ele precisa ser racionalizado, porque a gente precisa entender o seguinte, a gente está numa luta contra tempo, contra uma doença que é mais ou menos desconhecida a aplicação. A gente já tem muita coisa em relação ao que a China tinha lá em novembro, dezembro, mas a gente ainda tem alguma dificuldade de entendê-la de forma completa, isso e uma luta contra o desperdício de recursos. Então, eu acho que você lembra que no começo da pandemia, os órgãos de saúde estavam pedindo não comprem máscaras cirúrgicas e não comprem N95 se você não for profissional da saúde. Do mesmo jeito, existe o álcool em gel. Deixa o álcool em gel ou o álcool líquido 70% para aquela situação que você não consegue lavar as mãos e para aquela situação que você precisa fazer uma higienização de algum ambiente de forma rápida e de forma prática. Então não existe a recomendação de, por exemplo, num consultório médico, eu vou atender, de eu não lavar as mãos. Eu preciso ter uma pia, lavar as mãos. O álcool já, eu saí, fui fazer o médico do trabalho, como eu vou nos ambientes de trabalho, nem em todo local eu tenho uma pia acessível para eu fazer alguma avaliação de superfície ou alguma avaliação daquele local de trabalho. Então, nesse caso, indica-se o álcool 70%. Mas procure manter de forma acessível ao trabalhador, nas indústrias, enfim, nos ambientes de trabalho, uma pia com água potável e o sabão, que aí pode ser qualquer um, não precisa ser nem aquele antisséptico mais poderoso, ele pode ser qualquer sabão. O importante é dar condição para que se faça a lavagem das mãos e treinamento. Eu já disse, não é simples as pessoas fazerem uma higienização correta das mãos. Então, é interessante que a gente pense sempre dessa maneira. A gente precisa, nessa cascata de combate ao Covid, pegar primeiro as medidas que são mais eficazes, tentar implantá-las. As que são menos eficazes, a gente vai deixando para segundo plano. Então, a gente precisa treinar o colaborador, dar condições, é a primeira situação, e o segundo é o treinamento. E a gente precisa registrar esse treinamento, né? A gente precisa imaginar que esse mundo do trabalho é um mundo que a fiscalização, ela não quer saber só se você fez. Ela precisa ter provas de que você fez. Então, que coloque no seu protocolo evidências que serão construídas ou que já estão sendo feitas para que a gente consiga demonstrar esse treinamento ao trabalhador. Certo, doutor Cláudio. E com relação às máscaras, como é que deve ser a conduta do trabalhador que vai passar, sei lá, 8 horas dentro de uma indústria ou no escritório? Como é que ele deve utilizar essas máscaras de tecido ou de TNT? Tá, Cris, vamos lá. Primeiro, o decreto ele fala sobre as máscaras, tá? Ele fala que existe uma obrigação da empresa de garantir essa segurança. Ele não fala explicitamente de máscara, mas quando ele coloca lá no anexo 4 sobre os EPIs, ele coloca que a empresa tem que garantir que desde o trajeto de casa até o trabalho, constando o período do trabalho e após o trabalho até chegar em casa, que ele esteja protegido. Que o trabalhador esteja protegido. Então, é a obrigação da empresa? É a obrigação da empresa, no decreto. Né? O EPI, que é uma obrigação legal antes do decreto, e tudo que valia antes do decreto continua valendo, a não ser que tenha sido cancelado por uma norma norma regulamentadora do trabalho e emprego. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo ele entende um pouco sobre essas normas regulamentadoras. Então, o EPI, ele pela NR4, ele precisa ser dado pela empresa, fiscalizado e treinado, pela NR6, ele precisa ser dado, fiscalizado e treinado o trabalhador. A máscara de pano, ela deixou no decreto uma situação de que o governo considerou como EPI. Então existe esse cuidado que a pessoa tem que ter, que a empresa tem que ter com o trabalhador, desde a saída dele em casa até o retorno dele para sua casa. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você faça um treinamento para aqueles trabalhadores que utilizam transporte público, que você conceda a máscara,
treine a utilizar a máscara. Então, é muito comum a gente ver, inclusive em lives do Ministério da Saúde, eu vi muito, após o uso, as pessoas tirando máscaras pela frente e tal. Então, existe uma metodologia correta de tirar a máscara por trás, colocar lavar as mãos antes, tira a máscara, coloca num recipiente que você diga que aquela máscara está suja, e depois aí lava as mãos, coloca a máscara limpa e utiliza. Utiliza até quando? Existe uma recomendação de utilização de até 2 horas dessa máscara, mas se você perceber sujidades e se você perceber que essa máscara já não está de maneira adequada a lhe proteger, você precisa trocá-la. Então vai desse protocolo geral a empresa controlar essas situações, fiscalizar se no ambiente de trabalho estão sendo utilizadas as máscaras, se foi treinado o trabalhador a trocar essa máscara. Funções, isso é uma coisa que eu preciso ressaltar porque eu estou passando por isso na prática. Funções que exigem fisicamente mais do trabalhador, o trabalhador sua mais. E ele vai umedecer mais a máscara. Esse umedecimento da máscara ele diminui a proteção. Porque o vírus meio que ele aumenta a adesão pela máscara. Porque ela está úmida, porque ela está com uma situação de ter perdido aquela lisura da máscara. Então, nesses trabalhadores, a gente precisa trocar com menos de 2 horas. Então você precisa equacionar, entender, não existe, o decreto, ele é um mínimo necessário para que você tenha uma segurança das suas atividades. Mas cada empresa vai precisar de um protocolo geral customizado. Não adianta só você pegar, copiar e colar o que está no decreto. Você precisa entender as nuances do seu trabalho, e aí eu faço até um apelo que peguem pessoas que realmente têm comprovada eficiência e consciência do que é para se fazer. Então, pessoas que trabalham em SESMIT, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, é a hora que a gente tem para ajudar, né, nesse combate à pandemia, e pessoas que são especializadas nisso, né? Por exemplo, o SESI tem serviço de consultoria que pode ajudar a indústria e as empresas, outras instituições também têm essas consultorias que possam ajudar. Então, a gente precisa tecnicamente saber o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa cumprir a NR6, que versa sobre os EPIs, a NR6, item 6.3, é a obrigação da empresa dar. Não tem o que se discutir. E acrescentou-se no decreto essa obrigação de garantir, desde a saída de casa, essa condição de segurança da máscara, até o retorno para casa. A Adeline está perguntando aqui para a gente, a OMS fala de máscara de três tipos de materiais. E o Ministério da Saúde apenas 2 camadas de tecido comum. O que é mais recomendado, né, com relação a essas máscaras de tecido? Qual o material que é mais apropriado, vamos dizer assim? Certo. Em relação aos materiais, a OMS e o Ministério da Saúde, eles não divergem muito, não. Né? São materiais de um tecido um pouco mais grosso, então pode ser algodão, pode ser linho. Essas são as reutilizáveis, né? Se for TNT, ela não pode ser reutilizada, porque, enfim, ela não protege do jeito que as outras protegem. Quanto a ser 2 ou 3 camadas, o que a gente precisa entender é o seguinte, o decreto ele fala minimamente do que a gente precisa seguir. Se você consegue fazer ou comprar ou fornecer uma máscara de 3 camadas, ela vai proteger mais do que 2 camadas. Agora, sempre considere que a máscara de 3 camadas, ela vai, numa atividade que seja um pouco mais exaustiva, ela vai diminuir um pouco mais a respiração, porque ela precisa vedar toda essa superfície, então ela vai diminuir mais, ela vai diminuir um pouquinho a capacidade de oxigenação do trabalhador, que pode se sentir um pouco mais cansado em relação a isso. Então, não existe uma receita Adeline, como é o nome dela, Cris? Eu li Adeline, não sei se é Adeline ou Adeline. Pronto, então, não existe uma receita de bolo. Avalie as suas condições, minimamente o que você precisa fazer é saúde. O Brasil é signatário dos tratados e acordos internacionais de saúde e segurança do trabalhador, então você também pode seguir a OMS. É importante, é o mesmo pensamento das NRs, o mínimo necessário para proteger o meu trabalhador. E se eu tiver condição de dar uma proteção maior, que seja acima, posso fazer também. Então é uma escolha de quem está fazendo essa proteção do trabalhador. Voltando aqui a essa questão do álcool em gel, né? Você falou do transporte, né? Que as empresas têm que tomar cuidado com relação ao transporte para os funcionários que utilizam transporte público até chegar na empresa. O álcool em gel, ele é considerado um EPI nesse caso? As empresas teriam que oferecer álcool em gel para esses trabalhadores que fazem percursos de transporte público, por exemplo?
Cris, ele não é considerado um EPI. Aí, o que você pode fazer, se você tem essa condição, é dar pequenos dispositivos. Por exemplo, essa é uma ação interessante para quem pega ônibus e metrô. Ensinar a lavar as mãos, se você consegue, e dar as máscaras, se você consegue fornecer uma pequena quantidade para que ele faça minimamente uma asepsia do local onde ele vai colocar as mãos, lembrando que ele não precisa, por exemplo, fazer uma asepsia do assento, porque a transmissão é uma transmissão por via oral. Então, é interessante, sempre as mãos, a mão é um dos principais, fora a questão dos espirros e da respiração, das gotículas quando você fala, as mãos são potenciais contaminantes, porque é uma situação muito, muito simples e muito comum. Você vê que eu sou portador de rinite alérgica, de vez em quando eu toco no meu nariz, quando eu estou de máscara eu não posso fazer isso. Aqui em casa eu preciso, se eu estivesse numa situação que eu estivesse em contato com outras pessoas, eu preciso lavar as mãos para poder fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, é importante que você tenha. Se o trabalhador não tem condições de adquirir esse dispositivo, é interessante que a empresa dê também. Porque a gente precisa se lembrar, eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de acidente de trabalho, e a Covid-19 ela pode ser considerada uma doença ocupacional. A gente vai falar um pouquinho, existem alguns aspectos polêmicos em relação a isso, mas ela pode ser considerada. Então, se o juiz ou o perito do INSS acham que foi negligência da empresa em relação à proteção do trabalhador, ou o próprio médico do trabalho da empresa, ou qualquer pessoa que tenha a capacidade de emitir uma CAT, ele achar que foi negligência do empregador, essa CAT pode ser emitida. E aí, essa emissão da CAT, existem inúmeras outras repercussões de taxas de FAP, do GILRAT, o aumento da chance de você ter um passivo trabalhista, as questões do INSS cobrar novamente a empresa porque ela teve que afastar o trabalhador por conta da Covid-19, e o nome disso é ação regressiva. Então existem vários impactos que, se eu for colocar na ponta do lápis, é mais barato eu dar um recipiente pequeno aí de 20, 30 ml para cada trabalhador com o álcool gel que eu estou comprando, do que eu arcar com essa responsabilidade de depois assumir um nexo de acidente de trabalho. Quais são os cuidados que as empresas devem tomar? Você falou de documentar, por exemplo. O que as empresas podem fazer para... Precisa-se ter o protocolo. É interessante que você faça esse protocolo aliado. Você não é obrigatório a colocar no PCMSO essas ações do combate ao Covid, mas eu recomendaria que fizesse de forma anexa, colocasse uma observação que você está tratando no grande programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO. É importante que você, além de estar escrito, difunda isso dentro da empresa. Então você precisa criar canais e dar meios para que os trabalhadores tenham noção e ciência dessas atitudes que estão sendo tomadas. O treinamento do trabalhador é importantíssimo, é a comprovação de que você concedeu todos os equipamentos ou fez tudo o que seria possível para que o trabalhador se sentisse seguro. Então, na escala de proteção do trabalhador, o ideal seria a gente conseguir eliminar todos os riscos. Mas a gente não consegue fazer isso com a maioria dos riscos. Então eu preciso criar dispositivos chamados EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, para proteger a maioria dos trabalhadores. Quando eu não conseguir utilizar esses dispositivos de proteção de forma global, eu vou partir para o que você já falou aí, que todo mundo conhece, que são os EPIs. Então, primeiro eu preciso seguir toda essa escala. Depois disso, garantir os EPIs necessários para essa proteção. Depois que a gente garantir esses EPIs necessários para essa proteção, a gente treina o trabalhador. Então, entrega, treina, diz para ele quando é que se gasta, quando estiver gasto, precisa trocar. Tudo isso é responsabilidade da empresa, documentado em formulários, em prontuário médico, em prontuário do trabalhador, em fichas de registros de treinamentos de equipamentos de proteção individual. Certo. Você falou aí do PCMSO e do PPRA, né? Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que são esses programas, né, das NRs e contasse para a gente como é que eles vão se comportar nesse novo momento, se as pessoas precisam atualizá-lo. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Tá. Então, o PPRA é um programa que ele está determinado que as empresas precisam fazer através da norma regulamentadora número 9. Então, é um programa de reconhecimento dos riscos ambientais. É um programa em que o médico do trabalho, ou o engenheiro de segurança do trabalho, ou o técnico de segurança do trabalho, eles vão fornecer dados
e vão coletar dados, na verdade, para entender os riscos que os trabalhadores estão sendo submetidos e as ações, os equipamentos ou as ações que podem ser feitas, que estão constituídas no plano de ação, que podem ser feitas ou constituídas para que haja proteção desse trabalhador, para que ele trabalhe e se sinta minimamente seguro para executar o trabalho dele. O outro programa que é casado com o PCMSO, eu costumo dizer que é um marido e uma mulher, eles precisam se complementar. O PCMSO é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele está regimentado pela NR7, e ele precisa pegar essas informações do PPRA sobre os riscos do trabalhador e transformar em atitudes que o setor médico da empresa, principalmente na figura do médico do trabalho, procure dar para avaliar a saúde desse trabalhador e que ações ele deve instituir para mitigar essa repercussão na saúde do trabalhador. Então, são programas que têm tudo a ver, eles usam dados epidemiológicos, eles utilizam situações de medição a partir de dosagens dos riscos ambientais do trabalho, e que eles são programas importantíssimos para garantir minimamente essa saúde e a segurança do trabalhador. Então, um PCMSO bem feito, utilizando dados epidemiológicos, dados estatísticos, ele consegue ajudar muito a empresa, tanto na melhoria dos resultados, como consegue ajudar muito na empresa naquela questão jurídica que eu falei, da gente não ter implicações jurídicas muito sérias. A gente precisa entender que todos os momentos de crises, econômicas ou de saúde, elas vão gerar repercussões no mundo do trabalho. Então, algumas empresas, elas infelizmente vão ter que demitir pessoas num futuro breve, se elas não conseguirem reestruturar as suas atividades de forma a garantir aquela situação de ganho ou de necessidade para que a empresa se mantenha ativa. Então, tudo que a gente fizer agora e num futuro breve, ele pode repercutir nessas questões jurídicas no futuro. Então, o setor médico, o SESMIT, ele precisa sempre pensar nessas situações, né? A gente ajuda e auxilia as empresas no cumprimento das normas em relação à saúde e segurança do trabalhador, mas a gente também pode ser consultores, aqueles médicos do trabalho, SESMITs e engenheiros e enfermeiros de segurança do trabalho e os técnicos de segurança do trabalho mais modernos, eles costumam pensar também nessa questão operacional do negócio, para manter o negócio vivo e de forma a não deixar escoar aquela situação de ganho que a empresa que cumpre direitinho as suas normas e os seus regimentos, ela tem de positivo. Então, a gente precisa sempre aliar as questões trabalhistas, previdenciárias e das normas regulamentadoras nesses documentos e na atividade do SESMIT ou do médico do trabalho, enfim, de toda a equipe do SESMIT. E a Covid-19, onde é que entra nesses programas? Assim, as empresas que não estão ainda com o programa no prazo de validade, elas precisam fazer essa atualização? Como é que funciona isso? Certo. O governo federal, ele lançou uma lei que suspendeu temporariamente algumas obrigações. É interessante que toda empresa faça a leitura, a FIEC e a FEComércio também tem 2 cartilhas orientativas em relação a isso. Eu estou falando muito porque, como são órgãos que têm uma pulverização muito grande, é sempre interessante, e tem uma equipe técnica muito grande por trás dessas cartilhas, é sempre interessante que você procure informações oficiais, informações que possam realmente lhe dar uma garantia de que aquilo seja verdade e de que aquele mecanismo funcione. Então, assim, houve uma suspensão das obrigações administrativas das empresas em relação a várias situações das normas regulamentadoras. Então, por exemplo, em relação aos atestados de saúde ocupacional, você hoje é obrigado a fazer, para todos os casos, o demissional, porque está na lei que precisa ser feito. Porém, as pessoas que tiverem tido exames ocupacionais há menos de 180 dias, elas não precisam fazer, as empresas não precisam realizar esse exame demissional. Ah, Cláudio, mas 180 dias é muito longo. Mudou. Antes era empresas de grau de risco 3 e 4, 90 dias, e 135 dias empresas de grau de risco 1 e 2. Eles ampliaram para 180 dias. Isso vai mudar assim que acabar esse estado de calamidade pública. O mesmo para esses documentos. Então, PCMSO, PPRA, exame admissional, retorno ao trabalho, mudança de função, eles ganharam um tempo a mais para ser feito.
Porém, nesse momento da Covid, eu não aconselho que documentos como PPRA e PCMSO, que podem ser utilizados como provas para não configurar o acidente de trabalho e como provas de iniciativa da empresa em ter se preocupado com o trabalhador, que eles fiquem de forma a estar pendentes. Os ASUS, eu até entendo que os riscos, as consultas ocupacionais, para esse fim de atestado de saúde ocupacional, eles podem aumentar um pouco o risco de disseminação na empresa. Então, eu até acredito que essa seja uma medida interessante. Mas os documentos que conseguem comprovar a eficácia de medidas ou conseguem comprovar que a empresa está preocupada nesse resguardo da saúde e segurança do trabalhador, eu oriento que seja pensado e seja feito nesse momento, porque é o momento que a gente mais precisa, é o momento que a gente está se sentindo inseguro, o trabalhador está inseguro e a gente precisa trabalhar esse aspecto, né? Eu tenho atendido muitas pessoas aí, disponibilização de WhatsApp, via Instagram, via Facebook, e eu percebo uma gama de pessoas que estão muito mais inseguras do que doentes, ou estão mais inseguras do que a situação realmente caótica em que ela não se encontra. Então, eu acho que todos esses documentos, todos esses treinamentos, toda essa aproximação das pessoas que trabalham em prol da saúde e segurança do trabalhador, RH, SESMIT, e em algumas empresas os setores jurídicos, ela dá um pouquinho de segurança para a gente conseguir ter minimamente esse conforto para que o trabalhador volte, né? Algumas pessoas já voltaram, mas para que o trabalhador volte e para que a gente consiga realmente atuar de uma forma eficaz. Doutor Cláudio, o nosso amigo doutor Alexandre Lima, que trabalha conosco no Fala, SESC, Alexandre, tudo bem, pergunta. cara? Ele perguntou com relação aos testes rápidos, né? Como é que a gente, enquanto aos testes rápidos no contexto do retorno ao trabalho, como é que funciona essa questão dos testes rápidos? Tá, vamos lá. Teste rápido. Na verdade, os testes de Covid, eu quero que vocês entendam o seguinte: a Covid-19 é uma doença velha, né? Não é tão velha, mas é uma doença. A Covid, o coronavírus é um vírus velho, mas que causa. Não tá bom o áudio? Eu escuto. Eu tô Aqui sem eu. áudio. Não, eu estou te escutando. Tu tá me escutando? Eu tô te escutando também, mas estão dizendo que tá sem áudio, a gente. A gente sai e retorna? Vamos sair e retornar? Oi, agora tá escutando? Não. O meu não. Não, é o meu. Peraí, É o deixa eu sair e seu? voltar. Gente. Ah, o doutor Cláudio saiu, mas ele deve estar retornando para resolver a questão do áudio. Peço que continuem aí e continuem fazendo as perguntas, tá bom? Que a gente vai respondendo assim que possível. Deixa eu ver aqui se o doutor Cláudio retornou. Só um minutinho. Ele deve estar retornando. Vamos ver agora. Agora sim. Ele está entrando. Oi? Agora será que vai dar certo? Tá escutando? Eu estou te escutando. Alguém tá me escutando? Aqui eu tô tudo ok, Cris. A internet tá ok.
Para mim também tá tudo Tá certinho. escutando, Nabuco? Pronto, agora eu acho que estão escutando. Sim, então vamos lá. Eu estava falando sobre Os testes. os testes, né? Eu vou falar sobre os 3 testes para chegar nessa pergunta que o Ale falou sobre o teste rápido. Então, o Tá. teste padrão ouro, que dá o diagnóstico de COVID, é um teste chamado RT-PCR, que é um teste feito por um SWAB, que é uma metodologia de coleta que se usa um cotonete na orofaringe, para que a gente veja o vírus. Então, ele passa por uma máquina que ela detecta a presença do vírus. Então, esse é o teste do diagnóstico. Os outros testes, eles podem ser utilizados de forma a confirmar que você teve ou não contato com a doença, que são os testes sorológicos. Então, em termos de efetividade dos testes, para a gente fazer controle, o controle de doença para dar o diagnóstico é o RT-PCR, e os testes sorológicos são contatos da doença. Ah, Cláudio, e quando é que eu devo usar? Existem algumas restrições para a utilização por conta da resposta imunológica de todo mundo, da resposta de defesa. Existem algumas restrições para que você não utilize os métodos sorológicos, porque você precisa de uma resposta de um corpo, uma produção de anticorpos, para que você detecte essa situação. Então, o RT-PCR ele pode ser feito nos primeiros dias de doença, porque você detecta, você vê o vírus. E os testes sorológicos, e o teste rápido não deixa de ser um teste sorológico, ele detecta a partir de um certo número de dias de contágio. Então, de maneira a se adequar à metodologia, a gente não adianta fazer, por exemplo, o teste o cara hoje, começou a febre hoje, eu fiz um teste sorológico, eu vou só gastar dinheiro, porque ele não vai dar positivo. Então, eu preciso adequar o teste a um protocolo, e aí eu sugiro que faça um protocolo, coloque no protocolo geral como como se dará a testagem do trabalhador. Então, se a pessoa estiver sintomática, depois do 8º dia de doença, mas ela vai estar em casa, ela está sintomática de síndrome respiratória, síndrome gripal, deixe ela em casa. Então, não coloque essa pessoa, não, doutor, mas pode ser H1N1, pode ser rinite alérgica, pode, mas se você não tem capacidade de diagnosticar, não corra o risco de colocar uma doença. O índice de transmissibilidade da Covid-19 é muito alto. Inicialmente se falava em 1 para cada 2,7, hoje existem alguns estudos querendo, já encontrando números de 6,6, 6,5. Então, assim, seria 1 para cada 6 pessoas e meia, digamos assim. Então, a transmissibilidade ela só vai ser determinada depois que a gente passar esse primeiro ciclo sazonal dessa doença, se for sazonal, né? A gente ainda não sabe se a imunidade vai ser, se vai ser permanente ou se vai ser provisória, tipo H1N1, que todo ano a gente tem que se vacinar. Então, em relação aos testes, o teste rápido, especificamente, ele deve ser utilizado para inquéritos epidemiológicos. Então, é sempre muito interessante, ele não tem validade para o diagnóstico inicial, mas ele tem validade para o inquérito epidemiológico. E a gente precisa se lembrar que o PCMSO é um mecanismo, é um programa que tem que lançar mão desses mecanismos epidemiológicos para entender a sua população, entender também a flexibilização dos locais. Então, é um teste que tanto a Anvisa quanto o governo do estado e os ambientes de trabalho precisam utilizar nesse estudo da flexibilização. Então, se você tem um setor que a maioria das pessoas já teve IgG positivo e você tem realmente, a partir dos sintomas e sinais que aquelas pessoas sentiram, você tem segurança de que realmente eles são portadores de imunidade, pelo menos imunidade agora, você pode pensar num ambiente de trabalho um pouco mais flexível, de atividades de trabalho um pouco mais flexíveis. Então, isso, quando o governo diz que vai testar em massa, é para isso. Porque imagina que se 50% da população cearense já tiver tido contato e desenvolvido imunidade para o Covid, a gente já fica um pouco, mas aí ele souber dos bairros, porque quando a gente faz a notificação, a gente coloca os bairros, o endereço e tal, eu já sei que no Meireles, na Aldeota, no Bom Jardim, eu já conseguiria flexibilizar um pouco mais. Então, a demanda de fiscalização naquele local poderia ser um pouco menor. Em contrapartida, se eu tenho outros bairros, Presidente Kennedy, que tiveram poucos casos, eu não posso afrouxar muito não posso flexibilizar muito esse isolamento, porque senão vai aumentar o número de contaminados de uma forma muito rápida. Então, para inquérito epidemiológico, o teste rápido está super indicado e ele deve ser utilizado naqueles casos pontuais. Então, precisa que no protocolo tenha dito, se fizer no primeiro dia,
você vai gastar dinheiro. Então, coloque que tem que ser testada a pessoa. Se você fizer o teste com pessoas que estejam doentes ou com pouco dia de doença, a partir do 8º dia. E a sensibilidade e especificidade, que é a capacidade de aquele teste funcionar só para aquilo, e de ele não dar positivo para pessoas que não têm a doença, elas aumentam com o passar do dia, porque a imunidade ela vai se amplificando nos nossos mecanismos do nosso corpo mesmo. O Nabuco fez a seguinte pergunta. Ele disse que acabou de acompanhar uma live e um ponto citado que o preocupou um pouco foi a questão de colocar o teste de Covid-19 dentro do PCMSO. Ele disse que é a live oficial do governo, eu acho. Ele disse que acredita não ser o ideal e pergunta a sua opinião sobre isso. Tá. Nabuco, eu concordo contigo, eu não acho que deva ser... Assim, a gente não pode... Uma coisa que as pessoas que trabalham com saúde e segurança do trabalho, elas precisam obedecer uma hierarquia das leis. E a gente não é legislador. A gente é cumpridor de normas da maneira eficiente e técnica. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O decreto, o decreto estadual, ele não é determinante para o que a gente faça ou não no PCMSO. Então, eles fazem uma recomendação para que a gente coloque no PCMSO e no PPRA. Eu, como médico do trabalho, essa é a minha visão pessoal, não é a visão nem da instituição, nem de outros órgãos que eu possa, porventura, estar representando. A minha opinião pessoal é que a gente faça documentos anexos, mas que se falem, eles se comuniquem entre si. Então, você pode até no PCMSO citar que um plano será feito a partir do entendimento, PCMSO e PPRA, a partir do entendimento dos riscos da pandemia, você vai, num documento à parte, tipo análise ergonômica do trabalho, você vai fazer esse documento à parte que ele esteja linkado com os riscos. Então, aquelas situações que você tem num ambiente de trabalho, um ambiente de atendimento, e um ambiente muito próximo, você vai colocar no seu documento do Protocolo Geral de Combate ao Covid, que você vai colocar anteparos de acrílico ou de vidro, para separar essas pessoas que não conseguiram separar com menos de 2 metros de distância. Então, eu concordo com o Nabuco, eu não colocaria nos mesmos documentos, eu faria documentos anexos, documentos complementares, e eles se conversem, né? A gente precisa entender que esses documentos eles precisam se conversar. Mas eu não colocaria, eu não acho que esse é um papel do governo, nesse sentido, colocar no PCMSO o plano, ou do PPRA, o plano de combate ao Covid. Eu acho que eles podem citar, mas eu penso que tem que ser um plano específico. Você precisa entender o seguinte, quando você coloca no PPRA e no PCMSO, aquilo vira uma ordem da empresa. Você, o médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, todo mundo que trabalha no SESMIT, ele trabalha cumprindo, ajudando a empresa a cumprir uma legislação. Não é obrigação do médico do trabalho, é obrigação da empresa contratar o médico do trabalho que faça aquela ação. Mas quando você coloca, é obrigação. Então, se você coloca no PCMSO, eu fiz o PCMSO hoje, 16 de junho, ele vai valer, se eu colocar a validade, ele vai valer até 16 de junho, 15 de junho do ano que vem. Se eu colocar como obrigação testar todos os meses, em janeiro eu vou ter que estar testando e a pandemia pode ter acabado. Então a gente pode criar problemas em relação a isso. Então eu recomendo que se coloque, enquanto durar o transtorno causado pela pandemia, enquanto durar o estado de calamidade pública, que é o que o governo mesmo usa, o governo federal e estadual, eles utilizam isso. A gente também pode utilizar. O Nabuco também está perguntando, doutor Cláudio, com relação às pessoas pertencentes ao grupo de risco, né? Que pela natureza da atividade, aquelas que não conseguem fazer home office. Como é que faz com esse pessoal? Tá, vamos lá. O que é que a gente tem hoje de disponível? É fato que tanto a OMS, quanto o CDC, quanto o Ministério da Saúde, quanto o decreto governamental, isso é um consenso, né, para aquela nossa participante da live que falou da divergência entre a OMS. Existe um consenso que o grupo de risco tem que ficar em casa. Tá? Tem as pessoas acima de 60 anos, gestantes, pessoas que têm neoplasia ou estão tratando neoplasia. Cris? De novo. Tá escutando? Estou escutando. E você está escutando? Escutou? Tá escutando agora? Uma travadinha aqui. Mas já retornou. Pronto. Então vamos lá. Falamos sobre, Deixa eu mudar meu celular aqui de local. Risco, né?
Tá, deixa eu mudar meu celular de local, porque pode ser o sinal aqui, que eu Tá, estou atrás de uma parede. Tá? Então vamos lá. Sobre os grupos de risco. Então, existe um consenso pode ser. de que essas situações que eu coloquei. Está escutando? Eu tô escutando. O pessoal tá escutando bem? Está Tá escutando, certo. Nabuco? Pronto. Então, existe um consenso sobre esses grupos de risco, que eles precisam ficar em casa. Então, o decreto ele fala no artigo 3 que deverão permanecer em casa até determinação ao contrário, suspensos em todo o território do Estado os grupos de risco. Ele pede para a gente seguir uma cartilha que saiu há pouco tempo da Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde ele enumera essas pessoas, né? Mais de 60 anos, diabético, hipertenso, pessoas portadoras de doenças renais grau 3 ou 4, condições associadas à dificuldade de imunidade, à imunossupressão, e ele faz um asterisco em relação aos obesos. Ele coloca que cada caso acima, o IMC acima de 35, que a gente vê que pessoas jovens podem complicar com a obesidade, pessoas acima, o IMC acima de 35, elas precisam ser avaliadas. E aí a pergunta que você me fez é uma pergunta importante, interessante e capciosa. Por quê? Ela é importante? Ela é importante porque essa não é uma determinação do SESMIT ou do setor médico das empresas. Capciosa em que sentido? Porque você pode, a partir dos fatores de risco, criar um tipo de segregação no trabalho por conta do não retorno às atividades presenciais. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem empresas que estão suspendendo contratos de trabalho das pessoas que não conseguem executar o trabalho em home office. A gente sabe que a indústria é muito operacional e você não tem como garantir essa segurança no ambiente de trabalho. Aí você suspende, ou seja, você está causando algum transtorno no nível pessoal. Você não. O decreto e o governo federal, a partir da instituição desses mecanismos, ele está dando a possibilidade para que essas pessoas tenham uma certa dificuldade aí no futuro. Aí quando a gente fala nessa dificuldade financeira, isso pode depois repercutir na saúde mental, na saúde física, em inúmeros outros fatores. Então, hoje é fato que se você consegue deixar essa pessoa no home office, em atendimento, em trabalho não presencial, você deixa. Se você não conseguir, você precisa lançar mão de artifícios, que aí vai depender dessa relação empregado-empresa, para que tenha essa condição satisfeita de não colocar as pessoas que têm fator de risco para trabalhar. Uma outra situação que pode ser utilizada, o banco de horas. Você continua, a empresa, aí é uma decisão dela, continua pagando aquele trabalhador, e quando ele voltar, aí você cria o banco de horas, institucionaliza o banco de horas, e quando ele voltar, ele paga aquelas horas que ele está devendo à empresa, pensando na função social do trabalho. Então, quando eu falei capciosa, é porque essa é uma decisão que vai partir do jurídico, do RH da empresa e do corpo diretor da empresa, pensando nessa situação. Se você consegue deixar em banco de horas, para todo mundo seria bom. Aquele cara está lhe devendo horas, o trabalhador que está lhe devendo horas poderia trabalhar, lhe dar essa produtividade depois, de uma maneira a ser acordada, mas eventualmente existirão casos de suspensão de contrato de trabalho ou até mesmo demissão. A lei não fala nada em proteção do emprego das pessoas do grupo de risco. Então, aquela história, a lei foi feita, mas talvez não tenha sido pensado em todas as repercussões dela. E aí vai depender do entendimento da empresa, do trabalhador e desse contexto. Pergunta complicada, viu? Não sei se foi você que fez ou alguém que fez, mas fez para me derrubar. Acho que foi o Nabuco que fez. Esse Nabuco não é meu amigo, Cláudio, não. Tá bom, viu, Nabuco? Eu vejo muitas as pessoas com relação às gestantes, se elas são ou não do grupo de risco. Eu queria que você esclarecesse isso para a gente. Elas são do grupo de risco, Cris, e assim, eu vou tentar explicar aqui o posicionamento que eu já li em alguns estudos científicos. A Covid-19, ela tem uma característica tripla. O que é que eu chamo de característica tripla? Ela pode se comportar como uma síndrome gripal, uma doença pulmonar respiratória. Ela pode se comportar como uma síndrome inflamatória grave, que é o que leva, na maioria dos casos, ao óbito. E ela pode se comportar como uma síndrome coagulatória, que é temida, que o médico, as pessoas da saúde chamam de CIVD, coagulação intravascular disseminada. Então você imagina que o sangue dentro das artérias e veias, ela forma coágulos que vão empatar do sangue chegar, vão causar pequenos infartos em outros órgãos-alvo, que pode ser coração, rim, pulmão, enfim. A grávida tem um estágio natural pró-coagulatório. A grávida, ela tem esse estágio nela, por isso que a grávida depois ela pode ter risco de ter trombose, de ter alguma coisa desse tipo, porque faz parte do mecanismo de mudança hormonal da gravidez. Então,
A gestante ela foi colocada mais nesses estudos do Ocidente, porque a Covid oriental ela se comportava mais de maneira respiratória do que essas outras duas. E a gente está vendo que a Covid, no comportamento ocidental, ela está mudando esse comportamento para esse comportamento pró-inflamatório, de fator de risco de obesidade em pessoas, de complicação por obesidade em pessoas jovens e nas gestantes. Mesmo assim, as gestantes não tem aquele, não é considerado um grupo de risco, deve ficar em casa, mas é muito menos sério do que o comportamento da hipertensão, diabetes e pessoas que tenham aqueles outros fatores de risco. Mas é uma medida de segurança e eu entendo que nesse momento é hora da gente proteger realmente quem mais tem necessidade de proteção. Doutor Cláudio, uma coisa que a gente tem visto muito, uma pauta muito recorrente, é a questão da saúde mental dos trabalhadores, né? Ah. Tanto que estão fazendo home office, quanto esses que estão retornando, que estão com medo de pegar a doença e transmitir para seus familiares. Como é que a gente cuida da saúde mental dos trabalhadores nesse contexto de pandemia? Tá, Cris. O primeiro de tudo que eu penso na saúde mental é a gente se certificar de informações verdadeiras. Por que eu estou dizendo isso? O desconhecido, ele é muito mais traumatizante e causa muito mais medo do que o conhecido. Se eu chego para você e digo assim, Cris, você tem medo de barata, vamos fazer uma terapia de exposição, vou colocar uma cumbuca de barata, você está vendo as baratas e tem um localzinho lá que você está vendo que tá sem barata. Você teria capacidade de colocar o dedo ali e tentar, você poderia ter essa capacidade de colocar o dedo ali e tentar tirar a mão dessa cumbuca. Porém, o desconhecido, se eu vedo essa cumbuca e digo que pode ter alguma coisa que tem muito medo ali dentro, a chance de você colocar a mão nessa cumbuca vai diminuir. Então o Covid é o bicho-papão da minha infância. Meu filho, não saia do quarto à noite porque o bicho-papão está lá fora, vai te pegar. Não, não vou sair não porque eu tenho medo. Não, não vou fazer não porque eu tenho medo. A Covid é desse jeito. Então a gente precisa, como é uma doença relativamente nova, que até médico é muito difícil você ir no médico e o médico dizer, eu tenho dúvida disso. A gente não sabe de tudo, claro, mas é difícil quando você se depara com a situação de que o seu paciente que conta com você, que você está lá para ajudar, você não sabe de alguma coisa que ele pergunte. Então, essa história do bicho-papão é aquela história. Estava na China, depois foi chegando, chegou no Brasil. E a gente vê, por conta da polarização que eu falei no começo, essa questão da gente não ter informações que a gente tenha minimamente certeza de que aquela é a informação verdadeira. E isso causa insegurança. O que causa o medo da morte é um dos principais medos que o ser humano tem. Ele perde para alguns outros medos, como alguns que eu nem tento falar em público, tubarão, por exemplo, mas o medo da morte é um medo real. E a gente vê pessoas, a morte está chegando perto da gente, você conhece pessoas que faleceram de Covid, você conhece pessoas que adoeceram. Essa insegurança é o primeiro mecanismo que eu vejo do medo. Então se certifique em canais oficiais, em profissionais que você confia, em informações que você confia, de meios de comunicação que você confia, para se sentir minimamente seguro. Depois você precisa fazer a sua parte. Quando você sai de casa de máscara, quando você sai de casa com seu álcool ali no seu bolso, quando você sai de casa tomando todas as precauções, você se sente mais seguro. Quem se sente mais seguro se sente mais forte. Isso eu estou falando dos aspectos puramente Covid, tá? A terceira situação que você pode fazer para se fortalecer é uma coisa que eu quero finalizar com isso. Me lembre, não esqueça de me perguntar. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, lá o último, a minha finalização vai ser em relação a isso. O que é que a gente está fazendo para melhorar? Você que é minha amiga pessoal, você... E eu estava relativamente sedentário, né? Eu fiz uma viagem de férias, voltei relativamente sedentário. Hoje estou fazendo exercício físico 3, 4 vezes por semana, me programando tanto para o Covid, para aumentar a minha imunidade, aumentar o que eu posso fazer, é a minha parte, é a parte do cidadão. Tomar meus remédios direitinho e tentar me alimentar melhor e emagrecer. Então a gente precisa também ter essa autorresponsabilidade para fazer a nossa parte, isso me dá segurança. No começo da Covid eu disse, poxa, eu vou começar a atender, se eu pegar do jeito que eu estou aqui, eu posso me complicar. E eu, médico, que tenho acesso a algumas situações. Mas o que é que hoje eu fiz? Eu fiz a minha parte. Posso acontecer uma complicação? Pode acontecer, porque pode acontecer com todo mundo. Mas eu fiz minimamente a minha parte para que eu saísse forte dessa situação. Essas foram
parte do fortalecimento em relação ao Covid, ambiente externo e a autorresponsabilidade. Em relação às situações... Cris? Está escutando? Eu... Cris, Tá voltou a escutar? Estou. Cortou? Estou escutando. Deixa Pronto, eu só falar então, uma coisa. em relação a...